Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Sidney Coelho Cast. Vocês acreditam que a gente já tá no 14º episódio? Como o tempo passa rápido, gente. Em 3 meses, mais de 10 episódios para vocês. E é claro que hoje eu trouxe um tema com uma especialista incrível. Vocês já entenderam ou pesquisaram sobre consultoria financeira integrativa? Jamais, né? Acho que nem eu também aprendi com ela, pra ser sincero. Vamos ser sinceros nessa história, né? Então, eu trouxe uma especialista de mercado, que é a Elaine, que ela vai explicar pra gente que a gente fala assim, a educação financeira é uma coisa, terapia integrativa é outra. E por que não a gente vai unir as duas coisas? Porque, querendo ou não, o nosso dinheiro já não deixa dormir ou deixa a gente dormir muito bem, né? A gente sempre fala, com dinheiro a gente não dá pra comprar saúde, mas dá pra pagar à vista, né? Mas dá pra resolver algumas coisas. Então, com a Elaine, a gente vai entender como a parte financeira, junto com a parte integrativa, nos auxilia a melhorar a nossa vida e o nosso dia a dia. Muito obrigada, Elaine, por participar do Sidney Coelho Cast. Ai, obrigada a você pelo convite de estar aqui. Eu espero contribuir com o conhecimento das pessoas aqui, trazendo mais informações, para que a gente consiga tirar um pouco desses mitos que o dinheiro tem, né, na nossa vida e também esse equilíbrio emocional que a gente precisa, né, gente? Ah, não, mas que o dinheiro... Não, que a gente sempre fala, né? A gente brinca assim, nossa, eu não pude pagar uma conta, eu não vou dormir. Ou meu nome tá no Serasa, eu não vou dormir. Né? Eu acho que tem muita gente que tem esse problema com dinheiro, assim. E às vezes eu acho que é um problema. A gente admite que às vezes é um problema, acontecer alguma coisinha, um imprevisto. Mas também mexe muito com as nossas emoções o dinheiro. Totalmente, Sidney. As emoções, a gente pensa que as decisões financeiras a gente toma sem emoções, mas não. Todo dia você toma alguma decisão com relação ao dinheiro importante, seja para pagar um boleto, uma conta atrasada, ou alguma coisa que você quer fazer que você deseja. Então, a todo momento, o nosso emocional ele está envolvido com isso, né? Você pode perceber que quando você está devendo alguma coisa, dói a barriga em algumas pessoas, né? Ou então fica assim, ai, e a vergonha? Muitas Sim. pessoas têm vergonha de falar que estão endividadas. Então, é um sentimento, a gente não pode ignorar isso. Achar que, não. Imagina, se você não fala sobre as suas emoções, você acaba não compartilhando com as pessoas que podem te ajudar a resolver aquela situação. Você tem um ponto, porque acho que eu já passei por isso. Teve vezes que eu falei assim, gente, a gente tá com dinheiro contado. A gente brinca, a gente tá aqui contando moeda. E às vezes ligar pra alguma pessoa de confiança, entender um pouquinho mais essa emoção me ajudou. Não nego, já passei. E às vezes acontece alguns imprevistos na vida. Sim. Ninguém escapa de imprevisto, ainda mais com dinheiro. Por mais que a gente fale assim, eu guardei uma reserva. Às vezes essa reserva não é o suficiente. Ou foi um momento que você já tinha usado a reserva. É. Então, mas também você já pegou uns casos bem cabulosos, né? Eu peguei alguns, assim, as pessoas têm algumas crenças limitantes que impedem elas de fazerem algumas coisas, algumas modificações na vida delas, né? Então, assim, quando a gente fala de crenças, principalmente educação financeira é uma coisa que você não aprende em casa. Não. Né? Hoje em dia já existem alguns programas para colocar nas escolas a educação financeira, mas ainda tá, sabe, engatinhando. Sim. Então, assim, tudo que a gente aprende com relação a finanças é baseado basicamente no nosso histórico familiar. Então, a gente traz da nossa família todo aquele exemplo, então, dos nossos pais, dos nossos tios, irmãos. E aí, quando a gente vai crescendo um pouquinho, a gente traz os exemplos do meio social que a gente vive. Sim. A escola, né? O judô, a faculdade, nossa. o lugar que você frequenta, né? Então, tudo isso carrega, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela não quer mudar porque ela tá com aquilo enraizado, é um comportamento enraizado dentro dela, que ela não percebe o quanto que é nocivo para ela em algumas circunstâncias. Vou dar um exemplo. Sim, por favor, me ajuda. Eu tô aqui fazendo Tetris, eu tô fazendo a Nazaré Tedesco aqui, mas tudo certo, vai. Não, é que você fez uma carinha Eu fiz assim, eu falei, eu juro que eu tava fazendo a Nazaré, eu tava assim, mas não é que faz sentido, gente? Nossa. Ai, vai, segue. Tá, vou dar um exemplo, então. Imagina que a pessoa, você fala assim, não, você tem que ter uma reserva. Você acabou de falar de reserva financeira, Sim. né? Você precisa ter uma reserva, porque você não sabe o imprevisto. Inclusive, eu não gosto desse nome reserva de emergência, porque parece que você está guardando só para uma emergência. É verdade. Né? É uma reserva de oportunidade. Porque se aconteceu alguma coisa na sua vida que você precisa usar aquele dinheiro para uma coisa muito boa, por que não usar o dinheiro? Justo. Também é para isso. Aí a pessoa fala assim, o quê? Para que eu vou guardar dinheiro? Eu quero viver o momento presente. É
Eu não vou ficar guardando para amanhã uma coisa que eu posso viver hoje, por exemplo. Então, isso é um tipo de crença que a pessoa ela não se planeja para o futuro. Ela acredita que viver o presente é a melhor solução. Eu já conheço, Entendeu? eu conheço pessoas assim, que falam assim, eu tenho um salário, vou usar o salário agora, porque eu sei que mês que vem vai ter exatamente igual. Mas eu fico pensando, eu falei, gente, mas se der qualquer tipo de imprevisto, ou acontecer alguma coisa que você precise do dinheiro, você vai fazer o quê? Sentar, chorar? Ou mandar no cartão de crédito e rezar? E é o que as pessoas fazem. Usa cartão de crédito, usa cheque especial. Então, assim, eu sei que às vezes ter essa previsibilidade pode ser que é como as pessoas não gostem muito desse tipo de planejamento, né? Mas a gente precisa ter um pouco dessa visão a curto prazo, médio prazo, longo prazo, para a gente construir os nossos sonhos. Sim. Aí é o que eu te falo, será que é tão legal a gente viver só para pagar boleto? Ai, não, pelo amor de Deus. Né? Então, a gente precisa também pensar assim, o que a gente vai fazer no nosso futuro? O que eu quero construir? O que eu quero deixar de legado? E isso é uma das coisas que o dinheiro pode propiciar pra gente. Isso é verdade. Né? Só que aí eu te pergunto, o que é o dinheiro pra você? Ih, ferrou. Deixa eu ver, no meu caso, eu penso que pra mim o dinheiro, ele é simplesmente um sistema de troca e que eu vou utilizar ele pra conquistar os sonhos que eu quero. Tanto que eu considero o dinheiro assim. Quando a pessoa, você vai ganhar muito. Tá, eu não ligo tanto pra ganhar muito, não. Eu ligo pra ganhar o que eu desejo ganhar, assim. Tem gente que eu sei que, assim, quanto mais, melhor. Mas eu sigo assim, pra mim o justo é o justo. E o acordado nunca sai caro. Então, eu falo assim, quanto tem? Justo, o valor justo. Vai cobrar tanto? Vou, mas é o valor justo. Você vai guardar dinheiro um pouquinho? Vou utilizar pra algumas coisas que eu já estava querendo fazer. E vou deixar uma reserva pra... nunca se sabe o dia de amanhã. Tem vezes eu consigo alguns dias de folga, quero fazer uma viagem. Tá com dinheiro? Realmente não tô, não. Mas tem uma reservinha lá, dá pra usar pra fazer aquela viagenzinha que tava enroscada há um bom tempo. Consegui uma data, consegui uma promoção, alguma coisa. Teve um aniversário, assim. Tem um aniversário de... eu não ia porque eu não tô sem verba. Ou não vou porque eu tô sem dinheiro, ou porque eu não quero comprar um presente. Agora tem uns trocadinhos na conta lá, dá pra ir. Aí vai. Então, eu fico lidando com dinheiro assim. E o engraçado, que pelo menos lá em casa, desde quando eu era criança, que eu trabalho, eu sou suspeito, eu trabalho desde os 14. E eu tô com mais de 30. A regra dos meus pais eram, você não precisa trazer nada pra dentro de casa. A casa é nossa. A casa a casa é deles, eu sou o filho, ponto. A obrigação da casa em si é nossa, mas o seu dinheiro com que você ganha... a gente quer que você cuide de você. Então, seria para uso fruto pra só uso seu. meu. Tanto que eu lembro até da época quando eu era adolescente. Eu era criança nojenta, que aos 13 anos a gente tinha um cartão de crédito. Que chique, gente. Era mó barato. Pensa, minha mãe tinha o cartão de crédito do Itaú na época e ele dava um adicional. Minha mãe sempre investiu muito em mim com questão de dinheiro. Ela falou assim, eu ganho pouco, mas eu quero que meu filho estude. Então ela pagou meu curso de informática, pagava alguns cursos que eu fazia pra sempre estar me aprimorando. Aí ela falou assim, não, como você fez 13 anos, eu estudava um pouquinho mais longe de casa. Aí ela falou, tá aqui, esse é o seu cartão, tem R$ 50 Olha. de uso pra você ter. Mas mãe, eu quero ir tomar um sorvete. Que na época tem até uma frutiquela perto de onde estudava. Tá aqui, é seu. Não precisa me perguntar se você pode tomar seu sorvete. Você tem o seu dinheiro. Gaste da maneira... Gaste do jeito que você quiser. Eu lembro que a primeira coisa que eu comprei foi uma mochila. Que eu tinha Olha. visto na loja. Era R$ 50 cravado. E aí você foi lá e comprou. Falei, não, é meu, vou comprar. Ela, você sabe que você vai ficar sem dinheiro Pro resto do mês. até a fatura virar, tudo bonitinho. Eu falei, eu sei, mas a mochila é minha. Então, mas você vê que interessante, a sua mãe arrumou um jeito, um mecanismo de alguma forma te ensinar sobre finanças. Sim. Né? Só que assim, a maioria não é a realidade da maioria das famílias brasileiras. Né? De você ter esse cenário onde você pode, por exemplo, dar uma mesada, dar um cartão de crédito e ensinar. Então, assim, ela deu o cartão, mas aposto que ela não te ensinou como usar o cartão. Não, ela falou assim, é seu, você usa da maneira que você preferir usar. Mas, Sidney, mãe, você comprou a mochila. Foi a primeira coisa que eu comprei. Aí eu falei, mãe, comprei a mochila. Ela, tá bom. Quanto foi? Eu falei, foi R$ 50. Aí a fatura vencia, acho que dia 20. Eu comprei no dia, acho que dia 25. Ela falou, então tá bom. Até o dia 15 do mês que vem, que é quando vira a fatura, que é quando eu vou pagar, que vencia dia 20, mas ela sempre pagou antes. Mas até o dia 20, pelo menos, Sidney, esse mês você sabe que você não vai poder ir na Frutiquela tomar seu sorvete. Você sabe, né?
Você não sabe, você sabe que, quero ir no cinema com os meus amigos, eu quero comprar uma coisa. Esse mês você não pode porque você já Você utilizou. gastou. Sim. Tá tudo bem, mãe. Porque o que eu queria comprar esse mês, tá aqui. E como você se sentiu quando você realizou a compra? Foi maravilhoso. Então, você vê que as emoções estão vinculadas com as decisões? Sim, foi incrível. Até o rapaz da loja, ele falou assim, como é, o catarrento de 13 anos, com cartão de crédito pra comprar a mochila e ainda assinava a folha. Ainda naquela época, você tinha que assinar, não era cena, não, era passar o cartão e assinar. Sim. Ele viu, e ele achou que o cartão era até... que eu tinha roubado o cartão. Ai, meu Deus. Porque não é normal, né? Uma criança de 13 anos com Sim. cartão de crédito. Aí ele, o cartão é seu? Ele pegou, ele, você tá com o seu RG? Eu falei, tô. Aqui, ó, é meu. Ele ficou descrente. Ele parou uns 5 segundos, ele fez o download ali. Mano, o moleque tem 13 anos. Mas isso é muito, muito, muito legal. Porque, assim, normalmente quando a criança ela é mais jovem, né? Entre adolescente e criança, ela ainda não tem muita dimensão das coisas, né? Então, você começa a dar essas responsabilidades. Você vê que o seu cenário já é diferente do meu. Por isso que quando a gente fala sobre dinheiro, emoções, cada um tem a sua. No meu caso, já foi diferente. Quando eu comecei a trabalhar, eu também comecei a trabalhar muito jovem. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Nossa. Num bingo do meu padrasto, que ele tinha num parque de diversões. E lá eu ganhava o meu dinheirinho, né? Mas ninguém nunca me ensinou como usar o dinheiro. Mas eu não sei, eu sempre tive uma questão assim com o dinheiro. Não, vou guardar, vou comprar o que eu quero, vou me organizar. Acho que veio um pouco de mim, né? Sim. Mas agora, refletindo, depois que eu estudei a respeito, não é só meu. Foi o que eu falei pra você. Vem também do seu ambiente familiar. Então, de alguma forma, minha mãe poupava. Era muito difícil a nossa vida, sabe? Uma vida muito simples, mas a minha mãe poupava. Meu pai também tinha, apesar de separados, ele tinha também uma reserva. Então, de alguma forma, a criança, ela vê esse espelhamento nos pais e ela aprende. Então, ela aprende pelo exemplo, né? Mas e aí, quando você vai pra escola, as coisas, né? É um docinho, é um lanchinho. É, isso aí. Né? Então, o que aconteceu comigo foi um pouquinho diferente. Quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, a minha mãe já logo estabeleceu uma responsabilidade dentro de casa. Quando eu fui registrada, que aí eu fui registrada com 16 anos, ela falou, não, você vai pagar a conta de luz. Né? Que era uma forma assim, não, você precisa ajudar em casa. Né? As coisas aqui não são... não é de grátis. Não é flores, né? Então, você tá aqui, você vai... E aí, eu comecei a entender uma coisa importante. Quando você também assume esse tipo de responsabilidade, você começa a dar mais valor pro seu dinheiro. Né? Eu comprava as minhas revistas, meus negocinhos de adolescente e tal, mas eu sabia que eu tinha que pagar aquela conta de luz. Então, a minha mentalidade também mudou. Deixa eu apagar a luz aqui. Porque se eu ficar com a luz acesa, vai vir mais caro, sabe? Essas coisinhas. Então, a prática também do dia a dia faz você ter essa noção sobre o que você tá pagando, como você tá pagando. E também essa parte, putz, vai sair do meu bolso. Então, eu preciso me organizar com relação a isso. Sim, aqui em casa, era engraçado. Porque, assim, meus pais, eles sempre falavam isso, né? Tipo assim, o que você ganha, usa pra você. Porque nós não ganhamos tão bem. Nós somos pessoas simples. Minha mãe, ela é diarista. Minha mãe, até ela sofreu um infarto, ela era diarista. Meu pai é pedreiro. Então, assim, é uma vida simples. Sim. Então, eles falam assim, não, o seu dinheiro... As contas da casa são pequenas, são só 3 pessoas, sou filho único. Então, não tem tantas contas. Tanto que ela fala assim, não, a gente paga... Mas, por exemplo, você quer fazer um curso? Quem vai pagar o seu curso? É você. Mãe, eu quero ir no cinema. Tudo bem, você tem seu dinheiro. Mãe, eu tô querendo fazer um passeio da escola. Tudo bem, é o seu dinheiro. Sim. Ela me instruiu num jeito, num formato que, assim, eu sei das emoções da casa, mas ela deu a preferência de eu fazer as minhas coisas sem que eles parem o que eles estão fazendo pra cuidar de mim, nesse ponto. E, em parte, eu falo, deu muito certo. Que até hoje, minha mãe fala, onde a gente vai? A gente vai ali, mãe. Mas onde a gente... Não vai, a gente vai ali, mulher. Vamos ali. Vamos comer uma coisinha de frente. Que até hoje minha mãe fala, nossa, mas Sidney é muito caro. Eu falei, mãe, é caro pra quem? Tem coisas que... Tem gente que fala assim, eu não vou num restaurante melhor porque é caro. Mas, às vezes, eu acho que, assim, é uma experiência. Sim. Você se dá isso. Minha mãe, quando a gente vai no restaurante espanhol, que ela ama aquele restaurante de paixão. Eu levo lá todos os meses? Não, porque a gente não tá... dá, né? Não, a gente não tá na abundância. A gente prospera a abundância, mas também não força amizade, né? Mas, pelo menos no Dia das Mães, um aniversário, não vai matar. Isso é legal. E só vale todo sorriso que aquela mulher dá. Ela sai parecendo um unicórnio pulando do restaurante.
E isso que você falou é muito interessante, sabe? Porque é uma das coisas que o dinheiro pode proporcionar. Sim. Que é essas experiências, é você ver alguém feliz. Então, quando as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro, então, existem algumas pessoas que falam assim, o dinheiro para mim é uma questão de sobrevivência. Né? Então, você vê que até a noção do que se tem de dinheiro e do que ele causa nas pessoas é diferente. Cada pessoa é um universo, Sidney. Porque cada um carrega a sua história de vida, o seu aprendizado. Cada um vai ter uma noção. Então, não existe um significado universal do que o dinheiro é isso. Para mim tem um jeito, para você tem outro. Então, quando você vê que a pessoa pensa desse jeito, ela se limita a tentar fazer coisas que vão trazer experiências positivas para ela mesma. Isso é Né? A verdade. gente costuma dizer que tem algumas pessoas que vivem numa ansiedade financeira. Como assim? Ansiedade financeira é mais ou menos assim, a pessoa tem medo de que vai faltar alguma coisa na vida dela. Então, ela guarda dinheiro, nunca gasta com nada. Não vive. Porque ela acha que amanhã... Isso é um tipo, tá? Porque, assim, a ansiedade... O que é a ansiedade? A ansiedade é você ficar sofrendo com o que pode acontecer no futuro. Quando a gente está falando de ansiedade financeira, significa o quê? Em função do dinheiro, você fica ali você não vive o seu futuro, você não vive o seu presente, na verdade, né? E você não consegue planejar o seu futuro, porque você fica sempre correndo atrás do rabo. Pensando que pode acontecer alguma coisa. Isso. Nossa! Então, você vê como é triste isso? Sim. E tem vários cenários. Pode ter pode ter o cenário da pessoa que não quer... Vamos imaginar uma pessoa que vivia num padrão social muito bem. E aí aconteceu uma fatalidade, ela perdeu o emprego, a esposa perdeu o emprego. Uma família assim, mais ou menos, né? O que acontece? Ela não quer reduzir o padrão de vida dela. É difícil. Né? E às vezes ela precisa reduzir. Então, ela também entra nesse modo ansiedade. Porque ela tenta trabalhar mais, né? Do que precisa, né? Ou não tem a qualidade de vida que ela gostaria. Por quê? Porque ela quer manter o padrão de vida que ela tinha antes, só que é outra realidade. Acho que as coisas mudam, né? Às vezes aceitar não é tão simples, né? Isso. E parte das questões emocionais que abrangem o dinheiro é quando as pessoas não querem encarar aquele problema de frente. Então, isso é uma dificuldade muito grande, ou porque a pessoa tem vergonha, ou porque a pessoa já atingiu um status social que ela não quer abandonar, ou porque a pessoa realmente quer mostrar para alguém da família que ela consegue se manter, porque isso também existe. Sim. Né? Uma pessoa que se supera com relação à família, né? Quebra ciclos, né? De repente foi a única que fez faculdade, a única que se formou, que conseguiu uma casa. Eu sou dessas. Fui a primeira vítima, eu fui o primeiro a me formar na família inteira. E aí você, para manter aquilo, porque, gente, eventualidades acontecem com qualquer pessoa. Sim. O dia de amanhã ninguém pertence, né? Então, se acontece alguma coisa, o que você vai fazer? Vai tentar resolver, né? Só que se você for tentar manter as coisas do jeito que eram, às vezes o dano pode ser muito maior, entende? Mas eu acho assim, uma coisa que é da minha mãe e eu puxei muito dela. Que até quando eu faço, ela briga comigo. Aí eu rebato e falei, mas eu aprendi com você tá brigando comigo por quê, mulher? Ela vira, tem vezes a gente vai sair pra algum lugar. Ela, mas é caro. Eu falei, e daí? É o meu dinheiro, quem está pagando sou eu. Você tem um papel aqui, queridinha. Comer e se divertir. Você não tá achando, não, ela? Quantos anos tem sua mãe? Minha mãe, 62. Então. É porque as pessoas mais velhas, até a gente, às vezes, esse conceito de caro, barato, é muito relativo também. É outra coisa que você fala, o que é caro? Mas o pior é que ela me ensinou isso. É dela. Que quando ela trabalhava, ela falava assim... Como minha mãe gostava de tomar cerveja... Aí uma vez a pessoa chegou pra ela... Dênia, por que você não pega outra cerveja mais cara? Ela falou... É a cerveja que meu dinheiro tá pagando. E ponto. É o que eu posso pagar hoje. Sim. E ela tava satisfeita com aquilo. Aí ela rebatia, ela falava, achou ruim, pode comprar outro, eu aceito. Aí quando eu faço a mesma coisa com ela lá, bicho grosso. Não é questão de ser grosso, mulher. É uma questão assim, se eu chamei, é porque nesse momento dá pra ir. Se não desse pra ir, eu sou muito tranquilo, eu faço isso com os meus amigos. Não sei, tem gente que eu falo, tem pessoas que têm amigos extremamente próximos. Eu tenho alguns que a gente sempre brinca assim, quando tá todo mundo meio duro, a gente vira assim, gente, quanto você tem na conta? Eu tenho 20, eu tenho 30, então nós temos 50. Aí vocês se juntam e vão se divertir. E vai, e tá tudo certo. O ideal seria fazer um planejamento, né? Que as pessoas não fazem. Falou a palavra planejamento, as pessoas já saem correndo. Não, né? o pessoal congela, gente.
Mas assim, quando você planeja, porque eu acho que tem umas questões que as pessoas abordam com relação a finanças pessoais, que é assim, mas para eu me organizar financeiramente, eu tenho que abrir mão das coisas que eu gosto. Gente, isso é um engano. Você não precisa abrir mão do seu café, do seu passeio com os amigos, do seu almoço com a sua mãe. Não precisa. Mas se você se organiza e se planeja, fica muito mais tranquilo do que você falar assim, eu vou ver se dá. Não, eu vou ver se dá, não funciona, gente. Entendeu? Então, assim, aí é claro, a gente, de novo, né? Eu tô entrando nessa questão do universo das pessoas. Existem pessoas que realmente não sobra nada. Vivem numa situação financeira de sobrevivência total. Acontece. Né? Muito, muito. O brasileiro vive assim, a maioria Tem dos vez brasileiros, né? ganha 2.000 e as contas todas dão 1.990, assim. Isso, então, aí você vai falar o quê pra essa pessoa? Você vai falar que nem as pessoas falam assim, não, mas a regra é clara, falando do futebol, né? Você tem que gastar menos do que você ganha. Tá tudo bem, eu entendo isso, mas e o que tá por trás daquela família, daquela pessoa? A pessoa tem vez, ela fica tanto na sobrevivência, e deixa de viver. Então, a palavra sobrevivência é uma sobrevivida, né? Vamos pensar, sobreviver, tipo, né? nossa, você tá só no modo sobrevivência. Você fala assim, gente... eu já vi gente que passou, tipo, 1 ano no modo sobrevivência, assim. Aí você vê a pessoa triste, você vê a pessoa quase com depressão, porque a pessoa, assim, ela não sabe... Passou 1 ano, ela não viveu esse ano. Você viu como tem emoção? Tem muita. Eu peguei uma matéria, que eu até mostrei numa palestra que eu apresentei, que era uma matéria de uma rede de jornal famosa aí, que falava sobre o endividamento do brasileiro. E aí mostrava a história de uma medalhista olímpica do judô. Acho que ela ganhou medalha de bronze. Nossa. E ela vendeu a medalha de bronze dela porque ela não tinha dinheiro para bancar as coisas. Então, assim, vamos pensar. Talvez o maior sonho da vida dela. Porque ela se dedicou ao esporte, né? E existe uma dedicação, assim. E ela estava abrindo mão daquele sonho porque ela estava sem dinheiro. É horrível, gente. Né? Aí ela até fala que ela deu sorte, porque a pessoa que comprou a medalha dela devolveu para ela conseguiu se resolver financeiramente. Mas assim, você vê a que ponto as pessoas chegam por causa das questões financeiras. Acho que é muito Então, assim, pesado. a tristeza, a falta de movimento financeiro para você não poder realizar as suas coisas, eu acho que é algo que abala muito. Então, quando a gente fala de tristeza, angústia, ansiedade, imagina se você falar para um filho que você não pode comprar alguma coisa. Nossa, acho que a mãe fica sentida, um pai fica sentido. Mas é a realidade de muitas pessoas, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam entender que é difícil, gente, é desafiador. É muito desafiador você lidar com as questões financeiras quando você não vai em busca de conhecimento. Então, você precisa se informar, não precisa confiar nesses influencers que ficam falando dicas e um monte de coisa que... Vai atrás. Só que você precisa entender uma coisa bastante importante, que é o que te trava para você ir buscar alguma informação nesse cenário? Sim, tem vezes, acho que acredito, né? Uma coisa que eu lembro bastante, mas era mais de uma conversa que eu sempre... Eu e minha mãe, a gente tem uma conversa franca, né? A gente se conversa sobre tudo. E não tem muitas papas nas línguas. É sim ou não, pode ou não pode. A ponto de, tipo assim, a gente vai? Não, a gente não vai. Mas por quê? Porque a gente não tá podendo. E tá tudo bem. As pessoas, às vezes... Minha mãe falou assim, nossa, você já não aprendi isso. Eu falei, mãe, tem aqui. Vai pesquisando, vai se inteirando. E às vezes eu acho que as pessoas se comparam demais. Tem vezes eu já vi gente que se comparava tanto com outra pessoa que achava que a vida da pessoa era a vida que ela queria ter, sendo que, assim, muitas vezes a gente se compara com pessoas e a gente não sabe nem a história dessa pessoa. É isso mesmo. Tem gente que fala assim, tal pessoa tá com 30, 40 anos e tá rica. Tudo bem, tem vezes essa pessoa tá trabalhando desde os 11, 12 anos, já estudou tanto, batalhou tanto, e chegou a essa idade e conseguiu essas conquistas, é mérito dela. E tem gente que fala assim, eu quero ficar rico logo. Falei, se fosse fácil, todo mundo ganhava na Mega, né, gente? Vamos lá. E digo mais, Sidney, esse conceito de riqueza, assim como o conceito de dinheiro, varia muito de pessoa para pessoa. Qual é o seu conceito de riqueza, por exemplo? O meu é de ter tempo para mim, tempo para pessoas próximas, como amigos e família, e continuar fazendo o que eu gosto de fazer. Admito que eu já teve períodos que eu trabalhei com coisas que eu não gostava em movimento a dinheiro, porque eu não podia me dar o luxo de falar assim, estou sem dinheiro porque eu tenho contas a pagar. E tá tudo bem.
Só que eu falei, não, podendo, a gente segue o que eu gosto de fazer. Eu sigo da minha administração, sigo como é a área de comunicação e de marketing. E tá lindo. Então, mas você vê, olha, mas tem gente que o conceito de riqueza é ter 2 milhões na conta, ou ter uma mansão, ou ter uma Ferrari, ou ter um helicóptero. Tá doida, não. Então, mas é para você entender É. que cada um tem uma realidade. Isso é verdade. Então, isso que você falou, nossa, é tão importante. Inclusive, eu queria até falar para as pessoas, não se comparem com as outras pessoas, porque você não sabe a realidade da outra pessoa. A história de vida sua, a minha história, a história de quem está assistindo é totalmente diferente. É. As histórias de vida, as batalhas são outras batalhas. São outras realidades. Quando a gente se compara, a gente está cometendo um erro tão grave conosco mesmo, Sim. né? Porque assim, você falou que sua mãe te deu o cartão. Sim. Minha mãe já deixou eu trabalhar. Entende? Como que eu vou me comparar com você? Vamos imaginar que a gente tivesse a mesma idade, né? Não tem como. Então, assim, a pessoa se compara com uma realidade tão diferente da dela e isso provoca o quê? Sofrimento. É, porque a pessoa fica aquela coisa, nossa, se tal pessoa tem, por que que eu não posso ter? Isso. Mas às vezes ela tem, às vezes ela não tem, às vezes pode ter sido alguém deu. E assim, tem gente que vira pra mim e fala assim, nossa, eu e minha mãe, tipo, eu e ela é tão divertido que assim, 80% do meu guarda-roupa não fui eu que comprei. Foi sua mãe. Foi. Ela. A maioria das mães fazem isso. Não, e Sidney. detalhe, mas assim, minha mãe é a rainha do bazar, gente. Minha mãe consegue coisas no bazar que são incrédulas. Ela parece a garimpeira ou rastreadora de bazar. Tem uns casacos, tipo, esse casaco mesmo, iria da TNG. Aí minha mãe olhou, ela olhou, gostou, comprou. Tanto que minha mãe anda com uma trena, com as medidas das minhas roupas. Meu Deus do céu, Sidney. Pra quando ela encontra alguma coisa que ela sabe que eu vou gostar, pra ela trazer, tá? Mas ela faz isso ainda? Até hoje. Ai, meu Deus Até hoje. do céu. Tanto que aí a pessoa fala assim, nossa, você tá com uma roupa de marca. Eu falei, bazar, gente. Eu não tenho pingo de frescura pra falar. Mas você pensa desse jeito. Tem gente que não imagina. Eu vou ficar usando uma coisa que uma pessoa usa. Eu vou comprar uma roupa nova pra mim. Ela fala, teve uma pessoa que falou isso pra mim. Ela, ai, mas pode ser de um morto. O morto que fica embaixo da terra, problema dele. Que bom que ele foi e Eu tô ficou, né? lindo, é o que importa. É, eu acho que também tem umas questões de sustentabilidade aí, né? Que as pessoas precisam também. Que nessa questão das roupas, tem muita roupa boa em bazar. Sim. Né? E a gente sabe que os resíduos têxteis são os resíduos que mais poluem o meio ambiente. Então, assim, você entende que por trás... Assim, se a gente for falar aqui, vai dar muito assunto. Ah, vai continuar. Mas tem a questão da economia, Sim. né? Tem a questão... A economia, ela é feita em função das necessidades das pessoas, né? Então, quando você vai comprar alguma coisa, você compra por uma necessidade sua. Sim, isso é né? verdade. Só que, para a gente comprar, precisa ter os bens de consumo. Os bens de consumo também são limitados. É. Né? Então, a gente já está vivendo num cenário global onde as coisas estão começando a se reduzir. Então, se a gente não começar a mudar a mentalidade de fazer um reaproveitamento das roupas, dos sapatos, ou até mesmo das coisas que a gente gasta dentro de casa, isso tem tudo a ver com dinheiro, com economia, com emoções. Eu falo, gente, para que eu... Vamos lá, num português bem claro. Eu não pagaria... Tem um terno em casa, minha mãe comprou. Bazar também. Ela pagou, acho que R$100 num terno que eu adoro, um cinza, da Vila Romana. Olha, Eu fui... Sabe qual é a curiosidade de filho? Eu falei, nossa, mãe, tão lindo, obrigada. você foi ver o preço. Eu fui né? ver o preço. Tava R$1.200 aquele terno. É. Você acha realmente que eu ia pagar R$1.200 no terno? Nunca. Você não viu um movimento que tem umas atrizes que estão montando seus brechós? Então, Porque elas usam assim pouco, elas têm que trocar de roupa, vai no evento, não usa a mesma roupa. e fora tem muita gente que recebe até roupa de permuta. Por exemplo, modelo, quando você faz influencer. Tem roupas que você ganha que são concedidas para você fazer a publicidade. Tá tudo bem. Exatamente. Você vai usar? Não. Passa pra frente. É, então. E tá tudo bem. Ou tem vezes, engordei. Por exemplo, eu troquei de guarda-roupa umas 2 vezes. Quando eu era mais jovem, eu era mais magro, depois eu engordei. Aí agora eu emagreci de novo. Então, assim, tinha uma roupa quando eu era jovem, eu passei pra frente. Aí engordei, comprei outras. Aí emagreci mais. Passei pra frente de novo. E assim vai. É. E tá tudo você certo. vai trocando seu guarda-roupa. Sim. Vai tendo sempre uma roupa diferente. É. Só que antes de você trocar o guarda-roupa, você tem que trocar sua mentalidade. Foi. Você já veio, porque sua mãe já falou. Eu, por exemplo, não tinha esse hábito. Né? Eu achava, inclusive, a minha mãe era uma dessas. Né? Que ela ainda é viva. Ela fala assim, ai, não, imagina ficar usando roupa de outra pessoa. Vai que a pessoa morreu.
Vai que traz a zurucubaca da pessoa na roupa, né? Eu falo, gente, tá tudo certo. Agora eu falo isso. Vai lá, lava no sal grosso, dá uma... Pronto, já resolveu e usa. E tá tudo certo. Entendeu? Então, assim, eu acho que muito além é o que benefício que eu tô fazendo tendo esse tipo de atitude, inclusive para o meu bolso. De repente, se eu reservo lá no meu planejamento financeiro, vou chutar um valor hipotético aqui, R$200 para comprar roupa para mim a cada 2, 3 meses, eu vou gastar bem menos. Sim. Ou então eu vou comprar muito mais, vou ter muita disponibilidade se eu começar a ver essas coisas de uma maneira diferente. Tem gente que não gosta, tá tudo bem, não é essa a questão, mas a questão é que a gente começa a pensar de uma forma diferente. Sim. A gente precisa pensar, valorizar um pouco mais o nosso trabalho, o nosso dinheiro e o nosso bem-estar, porque a gente precisa estar feliz. Tem gente que vira e fala assim, eu vou te dar um exemplo mesmo do terno. Esse terno, eu uso ele com bastante frequência. Tanto que eu usei no casamento da minha melhor amiga. Olha. Que eu era o padrinho do casamento. E graças a Deus, ela escolheu as cores cinzas. Eu falei, amém, glória a Deus. Cinza, o Cinza, terno, o terno era cinza cinza. conversa com tudo, Nossa, né? tava lindo, que aí era cinza com uma gravata verde oliva. Lindo. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Enquanto eu vi o noivo e um monte de padrinho caçando terno, o aluguel dos ternos era, tipo... Caríssimo! Aí olha assim, amém que eu tenho o meu em casa. Para um evento que você vai participar uma vez e nunca mais. Não, e assim, caro. Se eu fosse alugar, acho que tava aqui, 350, R$400 a locação. Se eu fosse comprar 1.000 e pouco, eu falei, amém que o meu eu paguei 100 conto. Amém Mames. Amém Mames que pagou por 100 conto. Ela comprou o meu e do meu noivo. E foi do mesmo grau. E olha que o aluguel ainda é uma coisa que já está dentro de um sistema diferenciado. Porque, por exemplo, no meu caso, se eu vou comprar um vestido terno, ainda é mais fácil de ornar, né? Sim. Agora, vestido. Nossa! Se eu comprar, toda vez que eu for numa festa, eu vou comprar um vestido, eu tô lascada, literalmente. Haja dinheiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque se você é convidado para madrinho, aí a noiva pede uma cor X. diferente. Né? Aí tem que ser aquela paleta de cores. Então, assim... Peraí, né? A gente precisa se organizar. E para você usar quando? E é isso que você falou, é muito verdade. Você engorda. Daqui a pouco você emagrece. Aí acontece um monte de coisa. Você vai fazer o quê com aquele negócio que tá no seu armário? Vai jogar fora? Não, passa pra frente. Então, é sobre isso. Entendeu? Então, tem um negócio legal que muitas pessoas falam assim, eu preciso fazer renda extra, né? Dá uma garimpada na sua casa. O que você tem na sua casa? Porque às vezes você tem ouro na sua casa. Às vezes é um sapato que você não usa. Um terno que tá lá encostado. Ou então um utensílio eletrônico. Celular. Você troca de celular, o outro celular tá novo. Vende o celular. Então, assim, se você fizer essa garimpada, né? Quadrinhos, tem gente que gosta de quadrinhos, mas não lê, mas você consegue vender. Sim. Né? DVD, nem usa mais, mas tem gente que é colecionador. E tem alguns raros, assim. Agora voltou o disco. Isso. Nossa, eu falei pra minha mãe, eu falei, nossa, eu não deveria ter deixado você jogar fora. Porque a minha mãe jogou fora por volta de uns 100 discos. Uma mina de ouro. E ela exatamente jogou fora. Ela colocou na sacola, colocou na rua e foi. Hoje, um disco daqueles dela vale cada um mais R$50. Eu falei assim, eu vou fazer você raspar esse disco. Mas você tá vendo? Você tinha dentro de casa. É realmente fazer isso. Moeda antiga. Você sabe que tem muito valor moeda antiga? Sério? Sim. As moedas da época antes do real, sabe? O pessoal compra moeda. Mas, gente, não sabia isso não. Essa pra mim é nova. Então. Uma que eu sei é só as moedas especiais, tipo de Olimpíadas. Não, mas as antigas também. Em casa tem algumas, aquelas de R$1 especial das Olimpíadas. Sim. Minha mãe acho que tem umas 15 Eu delas. tenho também, acho que eu tenho umas 8 em casa. Nossa, minha mãe garimpou horrores. Cada pessoa que chegava perto de casa, ela tá com moeda de R$1 aí. Eu, não, porque... deixa eu ver. Tá, deixa eu ver. Nossa, era mó barato. Eu chego com média lá em casa. Então, eu acho que essas coisas, dentro de casa, a gente consegue fazer isso, fazer circular as coisas que estão dentro de casa, conseguir um dinheiro. E se a pessoa falar, eu não tenho paciência para isso, porque realmente você tem que tirar foto, você tem que publicar nessas redes que fazem a revenda, né? Dá trabalho. Mas, assim, livro também. Se você não quer, então tá bom. Faz aquela limpeza básica na sua casa e doa. Sim. Né? Eu sempre Você fiz tá isso. fazendo um bem para outra pessoa também. E às vezes a pessoa fala, mas eu vou doar. Gente, a energia da doação é muito forte.
Não, eu E se a passava gente tudo. pensar nisso, a gente está assim, contribuindo muito com outras pessoas também. Nossa, eu acho que eu penso. Uma coisa que eu era muito feliz, você foi muito feliz na colocação, porque eu adorava. Como filho único, eu era o filho único e o caçula da minha geração. Então você imagina, o que eu queria eu tinha. Num português bem claro, assim. Ai, mãe, eu tô com vontade de ir no Mac, ela tô sem dinheiro. Vai atrás de outra vítima. Aí a minha madrinha, que é minha tia, que é a irmã dela, ô madrinha, você vai passar no Mac? Bem assim. Ela, não vou não. Ah, Acha outra vítima. ela, tá bom, eu vou passar. E se ela não passava, meus primos mais velhos, né, a Cassandra, a Adriana e o Douglas, eles são, o mínimo é 8 anos mais velhos que eu. Então, quando eu tava com uns 10 anos, o Douglas já tinha 18. A Sandra já tava com uns 20 e pouco, quase 30 anos. Então, assim, o que eu queria, um dos 4 comprava. Se não era minha mãe, era a minha madrinha. Se não era minha madrinha, era a Sandra, Adriana ou o Douglas. Então, assim, eu sempre tinha uma vítima pra ganhar. Eu passava, o que eu tinha de brinquedo, eu parecia uma re-rap da vida. Aposto que você não brincava com 1/3 Não, e deles. o pior, eu sou filho único. Em casa não ia muitas pessoas, muitas crianças. Ia no máximo os meus primos, aí a gente brincava. Tinha brinquedo que eu falava assim, deu um ano. É uma regra que eu escuto quase até hoje. Deu mais de um ano lá em casa, sem brincar, dos brinquedos, eu passava pra frente. E eu estava no EMEI público. Eu sempre tenho escola pública. Eu lá falava, mãe, quando é que é a doação dos brinquedos lá? Ela, tanto. Avisa lá a professora, então. Então tá bom. Eu chego lá na professora. Professora, quando que é a data da doação dos brinquedos? Ela, tá bom, vim trazer alguns. Ela achou que eu ia chegar com uns 3, 5 brinquedos. Era um monte. Eu vim com 3 sacolas desse tamanho de brinquedo. A professora ficou azul, ela... Ô mãe, ele sabe dos brinquedos? Ele sabe, ele que separou. Olha... Eu faço isso até hoje, eu com roupa. Em casa a regra é bem básica, minha e da minha mãe. Se tem, por exemplo, um casaco, e um ano eu não usei uma vez esse casaco, pode ter certeza que eu não vou usar. A gente fica adiando, né? Ficar pra quando eu emagrecer, pra quando eu for em tal lugar. E essa ideia dos brinquedos é bem legal. Eu faço isso com meu filho também. Eu falo assim, a cada ano a gente revisita os brinquedos dele e eu falo assim pra ele, pode separar 3, 4 pra doação. No começo ele ficava meio assim, né? Porque a criança, né, ainda tem essa questão do apego. Não Sim. só a criança, muitas pessoas Sim. adultas, inclusive, Eu conheço tem algumas isso, bem, né? até idosas. Que não quer desapegar de jeito nenhum. Estraga, mas não, Né? não doa. Mas aí agora ele entende, eu falo, uma outra criança vai ficar muito feliz com esse Sim. brinquedo que você não tá usando. Né? Então vamos fazer uma outra criança feliz? Então aí ele já separa de um jeito bem animoso, sabe? Mas o que você falou é primordial. Eu acho que a gente precisa, como sociedade, mudar um pouco o jeito de pensar. Sabe, pensar um pouco também na ideia do coletivo mesmo. Tem né? vez o dinheiro o dinheiro desse brinquedo, no caso. Pra mim, não fazia sentido. Mas pra um pai que talvez tá no modo sobrevivência e quer as crianças precisam, às vezes, de um brinquedo, ou eles querem dar até um brinquedo pra essa criança, mas assim, eles não têm a condição naquele momento. Isso. Aí chega alguém e fala assim, toma, é seu. Sem problema nenhum. Eu nunca tive problema com isso. Isso é legal. Gente, só de McDonald's, brincadeiras à parte. McDonald's é caro, hein? Ou, eu tinha sacolas só de brinquedo de McDonald's. Daqueles McLanche felizes, né? Eu tinha todos. Sabe quando eu não sabia, tipo, eu sou de dinossauro? Eu te garanto que eu tinha todos, e se vacilar, eu tinha até mais. Porque alguém comprava pra mim. Tem vezes minha mãe, eu não vou cozinhar hoje, ela chegava com o McDonald's. Teve um dia que chegou 5 McDonald's felizes lá em casa. Nossa. Porque minha mãe trouxe, sem saber, minha madrinha também trouxe, e meus 3 primos também trouxeram. Aí no fim ficou lanche pra todo mundo, mas os brinquedos é da criança, né? Lanche todo mundo come. Todo mundo a gente brinquedo é da rachou os criança. lanches. Mas os brinquedos, eu passei tudo pra frente. Tudo. Você teve uma infância feliz. Foi. vai. Eu era uma criança mimada, mas o engraçado, eu não era egoísta. Eu nunca fui egoísta, mesmo sendo filho único. Mas mesmo assim, eu acho que quando a gente lida com esse tipo de emoções, a gente tem que reconhecer os dois lados, faz parte da gente. Quem também não é nenhum problema. Vai adaptando, né? Sim. Não tem essa questão. Mas acho que você teve uma infância muito feliz, muito organizada. Então, pensando assim no seu histórico, né?
de finanças, vamos assim dizer, né? Eu acho que muita coisa foi desenvolvida, mas não é a realidade. Ah, não, é difícil. Infelizmente, não é a realidade. Falou. A gente pega pais, assim, olhando assim na literatura, que tem problemas financeiros dentro de casa, isso acarreta muito na construção do ser adulto quando ele precisa lidar com dinheiro. Sim. Então, se você pega uma família, por exemplo, que passou dificuldades financeiras, e aí a gente está falando de dificuldades financeiras em qualquer esfera, seja dificuldades mesmo de comida, de casa, de sobrevivência, né? Ou uma necessidade tipo, imaginem que uma família, o pai perdeu o emprego, e aí por causa que ele perdeu o emprego, perdeu tudo. Uhum. Teve que sair daquele lugar, mudar de casa. E isso para a criança, enquanto criança, o que ela traz de mensagem disso? Ela não entende muito bem que tem a ver com as questões financeiras, porque ela não tem ainda essa complexidade cerebral para fazer esse tipo de entendimento, sabe? Sim. Mas ela carrega na vida adulta esse tipo de trauma. Ela às vezes nem sabe Ela nem explicar. sabe de onde vem. Então, aí, por exemplo, vira um adulto. Aí começa a lidar com dinheiro. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou refletir as coisas que eu vi em casa. Mas não é uma coisa 2 mais 2 são 4, sabe? É uma coisa que você começa a agir meio que no piloto automático, né? E quando você vê, você tá ali retendo dinheiro. Fala, não, eu não posso, eu tenho que ser... Ou então, o contrário, eu vou gastar tudo porque eu não sei o dia de amanhã, porque tem aquela memória de que em algum momento os pais perderam as coisas e foi sofrido. Ela sabe porque ela sentiu aquele sofrimento. E aí, na vida adulta, ela não sabe muito bem o que ela está reproduzindo. Mas a atitude dela é uma atitude ou de guardar muito porque não quer passar necessidade, ou de gastar tudo porque eu quero viver o dia como se não houvesse amanhã. Porque se amanhã não tiver, eu tenho, tipo, pelo menos a história eu tenho, mas assim... É isso. Entendeu? Então, quer dizer, a gente não entende muito bem por que as pessoas passam dificuldades financeiras. A gente não entende muito bem por que uma pessoa se mata num trabalho que não gosta, mas fica ali com medo de perder o emprego, e isso é muito real. Sim. Inclusive, eu vivi essa situação. Eu conheço pessoas assim. Depois eu fui entender o que estava acontecendo Como comigo. assim? Conte tudo aí, desconta então, não, filha, vai. Deixa eu só explicar e eu já conto. Que é você ficar preso num trabalho que você não gosta, que você sabe que aquilo não te agrega, mas porque você tem medo de perder o trabalho e porque você tem contas para pagar. Eu vivi isso na prática. Quando meu filho nasceu, eu ficava assim, meu Deus, e agora? Meu marido desempregado. Eu acabando de voltar da licença maternidade, e eu fiquei naquele medo do que as coisas iam acontecer, porque era tudo muito incerto, e aí eu entrei nesse modo assim de... Não era uma depressão, mas era uma angústia muito forte. Eu ia trabalhar chorando. É quase um burnout, então. Então, quase. E aí você tá num ambiente onde não é muito animoso, onde é meta, um monte de coisa que tinha que fazer, você fala assim, meu Deus, e agora? Não, deixa eu vestir aqui a roupa de guerreira e seguir adiante, mas por dentro moída. Nossa, horrível. Sabe? Então, aí depois que eu fui estudar, entender um pouco melhor, você fala assim, gente, infelizmente é a realidade de muitas pessoas. Sim. Né? Então, as pessoas não se permitem viver os seus próprios sonhos. Então, o que você falou de viver algo, fazer algo que você gosta, nossa, como seria bom se todo mundo pudesse trabalhar com algo que gosta, né? Mas eu acho que, assim, as pessoas hoje, eu não nego, eu demorei um bom tempo para aprender. Tanto que, quando eu fiz a minha primeira faculdade, a minha primeira faculdade foi de comércio exterior. Eu sou muito bom comercialmente? Diziam que era muito bom comercialmente? Sim. Gosto de comércio exterior? Gosto, porque eu gosto bastante de entender todos os lados de vista, os pontos de vista. Sempre gostei muito disso, de entender todos os pontos de vista pra tomar uma decisão. Sempre assim, mas é A, B, C, D e E. Agora junta, refaz, mistura tudo aí, vamos lá, vamos ver. É isso. Sempre foi assim. Com marketing, eu gostei muito. E no Comex, eu tinha matéria de marketing. A minha professora de marketing virou assim, Sidney, desculpa, eu te adoro. Ela me tratava como se fosse um filho dela. Que legal. E ela parece minha mãe, o engraçado é isso. A aparência dela também lembrava minha mãe. Aí ela, Sidney, eu te adoro, você é um gênio aqui dentro no Comex, mas no marketing você é infinitamente melhor. Se eu te falar quanto tempo eu me formei em marketing, você vai querer me bater. Não, vou bater em você não, tadinho. Mas quem vê vai querer me xingar. Quanto tempo? Eu me formei em marketing em 6 meses. Menino, o que é isso? Superdotado, Jesus Cristo. Eu juro, o tecnólogo de marketing, que é de 2 anos, eu fiz ele em 6 meses.
Que fez abatimento de matérias e tinha o TCC. Eu fiz o TCC sozinho. Se você tivesse feito marketing, você não tinha perdido tanto tempo? Eu fiz o TCC sozinho. Eu fiz o TCC sozinho um mês. Professora, assim, tá. É habilidade mesmo. Foi literalmente habilidade. Sim. Aí depois eu fiz administração normal, geral, pra entender melhor como eu conseguiria destrinchar isso. E hoje eu trabalho bastante com a administração. A comunicação mesmo. Eu não me previa trabalhando com comunicação. Eu trabalhei com uma pessoa de comunicação, especialista de mercado de comunicação. Ele virou e falou assim, você vai ser comunicador, Ei, você tá errado. O próximo apresentador da rede grande lá de televisão. Apresentador da Pinguim. E o pior é que ele tá certo. Ô, louco meu. Mas aí o pior é que ele acertou. E hoje eu tô trabalhando com comunicação, trabalhando com marketing. Tanto que eu falei pra ele. Ele ficou todo orgulhoso. Ele falou assim, tá vendo como eu acertei? E você mesmo não sabia? Eu falei, infelizmente isso é verdade. Mas assim, o que acontece é, assim, eu tiro por mim mesmo. É muito difícil você enxergar os seus talentos quando você tá passando muita necessidade. Sim, era né? muito difícil. Você tá no modo sobrevivência. Então, assim, você precisa fazer as coisas, você precisa resolver. Então, como que você vai se enxergar e falar assim, nossa, mas eu queria tanto fazer isso, ou fazer aquilo, eu iria ser tão mais feliz ou fazendo testar isso, ou alguma coisa. Então, isso é um aprisionamento, eu acho, sabe? Mas eu no concordo. meu ver, né? Porque você fica preso num cenário em função do dinheiro. Então, olha só. Porque você não consegue sair daquela prisão para poder realizar suas coisas, ou por falta de planejamento, ou por crenças, ou por um comportamento, por algo que você... São tantos fatores que não dá para imaginar. Mas o ideal é essa pessoa, assim, refletir e pensar. Será que é essa a vida que eu quero daqui 5 anos? Sim. Será que é isso que eu quero trazer de legado para minha família? Uma pergunta que eu fiz pra mim foi... Eu vou me olhar no espelho. Um dia eu tava no espelho e eu olhei pra mim. Esse é o Sidney que eu tô vendo hoje. Eu vou querer ver a mesma pessoa daqui a uns anos à frente? Foi a primeira coisa que eu falei, não faz sentido. E você sabe que você hoje já é melhor do que ontem, né? Sempre. Porque todos os dias a gente tá aprendendo alguma coisa nova, né? E eu sou suspeito. Eu tenho tara em conhecimento. Eu sempre gosto de aprender coisas. Você não é suspeito, eu também sou assim. Nossa, mais coisinha nova, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu quero ver isso, eu quero conversar com alguém pra entender. Eu não domino não, mas eu posso não dominar, mas eu quero entender. Eu sempre fui assim. Eu também gosto. Não gosto de nada. Isso era uma das coisas que, por exemplo, no trabalho me causava muito problema. Que eu falava assim, gente, mas por que eu tô fazendo isso? Eu não entendia e eu ficava muito brava. Eu falava, não, mas eu preciso ter sentido e saber por que eu tô fazendo isso daqui. Se eu fazer por fazer, não dá. Pega outra pessoa aí, faz por fazer. O robô não podia falar assim, né? A gente não vai dar no meio do povo, né? A gente não pode falar, né? Mas assim, pensando... Assim, é muito legal quando a gente entra nesse modo autorreflexão e entende o nosso lugar, né? Sim. O que a gente pode fazer, como que a gente pode agregar. E os nossos talentos. Isso tudo tem a ver com o nosso modo de vida. Tranquilidade é uma coisa que ninguém paga. Nossa, não, e que jamais. o dinheiro não pode comprar. Não compra. Porque, olha, uma coisa que eu aprendi. Tem vezes eu posso estar sem dinheiro. Mas, eu, por exemplo, eu gosto hoje... Eu tenho o home office... Recapitulando, eu vou recapitular. Vou deixar você falar e falar. Tranquilidade pode pagar desde que você se organize. Porque, vamos lá. Se você tem uma organização financeira... E você está tranquilo com aquilo que você está fazendo, porque a tranquilidade financeira, a organização financeira, ela te traz a liberdade de você poder tomar as suas próprias decisões sem ficar refém das outras pessoas. Ou de empregos, ou de o que quer que seja. Mas eu acho que isso faz muito sentido. Porque, por exemplo, eu hoje... Eu gosto do meu home office, mas eu não gosto de sair um pouquinho. Eu tenho meus dias que, assim, eu não quero... Gosto de ficar mais isolado. E tem dias que eu gosto de ficar com pessoas, trabalhando em coworking, vendo as pessoas no escritório. Tudo certo. Tem pessoas que falam assim, meu sonho é trabalhar no home office. Eu falei, depende, gente. Tem gente que não consegue, tem que ver pessoas. Eu tenho essa paz, essa tranquilidade de falar e falar assim, eu vou fazer isso e é ponto final, acabou. Sim. Quando a pessoa tem mesa e não consegue, eu falo assim, gente, testa uns dias. Faz um teste de um dia, pega um dia que você tem que fazer alguma coisa. Até mesmo quando é de trabalho, tenta trabalhar de casa e vê se você consegue. Vai, mas me falou assim, eu não consigo, tem muito barulho. Eu falei, então, tá vendo como você pensou uma coisa que não era verdade? Trabalhar de casa é mais difícil do que trabalhar num local de trabalho, sabia? Você só escapa do trânsito, mas...
Mas é mais difícil, porque tem outros fatores que É muito fator influenciam. diferente, né? E fora, tem vezes a pessoa mistura as duas coisas, né? Sim. Em casa eu tenho um pouco de mistura que tenho 3 gatos. Então você imagina os meus dengo querendo Seus dormir. filhos. Meus filhotes querendo dormir no meu colo, que 2 são carentes, só dormem no meu colo. Eu tenho 2 calopsitas. Então, gente, isso não tá tão fácil Mas eu assim. tenho outras demandas, né? Eu tenho as demandas da casa, eu tenho as demandas da criança. Então, eu tenho outras coisas em casa. É Então, muita precisa coisa. ter muita organização, né? Eu acho, e o dinheiro, assim, eu entendi onde ele entra, onde ele me facilita e o que eu faço com ele. Então eu falo, você precisa, minha mãe vira assim, você vai pro escritório hoje? Eu falei, vou. Por quê? Porque eu quero paz. Eu preciso de paz pra escrever tal coisa. Eu respondo bem doce, assim, eu falei, não preciso de paz. Porque tem medo de escrever uma coisa muito específica que se eu estiver em casa eu não vou conseguir, então eu vou pro escritório. Beijo, não me liga. E tá tudo certo. Mas você vê, a gente não pode viver refém das situações, Não. né? Eu acho que ter essa flexibilidade é algo que, por exemplo, o dinheiro pode proporcionar. Sim, e eu recebo muita ajuda. Eu falo assim, quando as pessoas me perguntam de coisas, eu falo assim, gente, eu ajudo sem um pingo de pressuposto. Por quê? Eu recebo muita ajuda de muitas pessoas sobre muitos assuntos. Então, eu acho que eu sempre fui muito ajudado em muitos fatores. Então, por que não estender a mão? Tem colegas meus que falam assim, Sidney, eu não sei o que eu vou fazer, então vamos tomar um café? Bora ali. Eu tô sem dinheiro, eu não perguntei se tem dinheiro, não. Eu falei, vamos tomar um café e ponto final. Ponto. A gente não entra muito nesse cenário, porque tem vezes, eu sei que às vezes a pessoa pode estar com aquela coisa assim, eu não vou, porque eu não posso sair de casa, porque eu tô realmente... E tá tudo bem, acontece. Acontece com qualquer pessoa, nem já aconteceu comigo. E eu não perguntei, só vamos. Você precisa respirar, você precisa de paz. Mas é que você tem uma conduta diferente. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que a pessoa ela entrou nesse modo, mas de uma maneira planejada. Né? Ela entendeu que essas saídas dela, ela estava realmente gastando mais do que ela deveria. Né? E eu gosto muito de fazer um exercício com as pessoas, que é o seguinte, né? Faz um diagnóstico financeiro, como se fosse você passar no médico mesmo. Né? Faz um diagnóstico financeiro. Quando você gasta, o que você sente? E anota durante um mês. E não é para você anotar toda a vida, não. É para você entender como que você se comporta com o seu consumo. E aí ela entendeu que ela estava extrapolando algumas despesas e isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Parte porque, eu mereço. Eu fiquei uma semana inteira trabalhando. Parte porque ela queria, de alguma forma, resolver alguma questão que estava incomodando internamente ela. E ela achava que... Tem gente que vai no shopping. Gente, eu vou no shopping pra tomar sorvete. Eu vou no shopping porque eu quero ir no shopping, porque eu tô triste. Eu vou pra tomar sorvete, gente, só. E ponto. Então, olhar isso... Não é de maneira nenhuma você olhar com o dedo na ferida, sabe? Não é isso. Mas é que cada um tem um comportamento e esse comportamento precisa ser adequado. Sim. Então, eu vou dar um exemplo meu. Todas as vezes eu ia levar o meu filho na escola, quando eu voltava, eu passava numa Americanas no caminho e comprava chocolate. Beleza. Toda vez eu fazia isso. Durante 5 dias na semana. Aí eu falei, gente, as contas começaram a ficar no modo sobrevivência. Eu falei, peraí. Deixa eu fazer aqui meu diagnóstico financeiro. Justo. Sentei e comecei a fazer meu diagnóstico financeiro. Então, foi um mês, religiosamente, anotando no caderninho o que eu comprava e o que eu sentia, o que eu gastava e o que eu sentia. É importante você colocar o que você sente. Beleza. Quando foi no final do mês, que aí eu fiz uma análise, eu vi o raio do chocolate lá. Falei, mas por quê? Que aí tem muito a ver, no caso meu, mulher, né? Tem muito a ver com ciclo menstrual, né? Com variação hormonal. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas será que eu preciso? Todo dia? Primeiro que a pochete aqui, uma hora vai gritar, né? Não, o buchinho às vezes... O buchinho, às vezes, ele dá uma saltadinha ali, né? Aí eu falei assim, não, calma. Aí eu falei assim, o que eu posso fazer? Tem várias estratégias. Uma delas foi, vou mudar o caminho da volta. Em vez de eu passar na frente da Americanas, eu mudo e faço caminho alternativo. Algumas vezes eu passo. Então, o problema, Sidney, é o seguinte, é o hábito. Quando você adquire um hábito e vira o automático, isso é cerebral, tá bom? O cérebro ele economiza energia em vários aspectos. Então, quando você aprende a dirigir, você pode perceber que você vai no automático. Né? Você vai para sua casa no automático. Você já segue um Se você padrão. muda o caminho, que você pensa um pouquinho mais, não é isso? Verdade. Então, as atitudes que a gente tem no nosso dia a dia também viram piloto automático. Tem até um economista que estudou isso e tal. A gente pode falar disso num outro momento. No segundo round. É isso. Só que aí é só para te dizer o seguinte: a gente precisa prestar atenção nos nossos hábitos.
Porque os nossos hábitos, eles mandam no que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Então, aquilo tinha virado um hábito para mim. Sim. Então, o que eu fiz? Tive que desconstruir o hábito. Rolou uma economia? Claro que rolou. Mas muito mais do que isso, rolou uma consciência. Ah, isso é verdade. Né? Uma consciência minha e uma... Peraí, por que eu tô comendo tanto chocolate? O que tá acontecendo? Sempre vai ter alguma coisinha por trás, por um motivo, assim, eu tô comendo chocolate todo dia, mas o que tá houve? Por trás disso, né? Então, aí, isso é o mais importante. Então, por isso que eu falo, o planejamento financeiro como um todo, ele não é só uma questão de planilha, de organizar e de colocar. Não é sobre isso. É sobre o que você sente quando você gasta, quando você compra. O que você sente quando você está dando um presente para alguém, né? Ou quando você faz um jantar para sua mãe. Adoro. Né? Então, assim, essas emoções, elas precisam ser avaliadas na hora que você está fazendo seu controle de despesas, suas análises financeiras, entendeu? Então, é sobre isso. Não, mas acho que é verdade. Agora faz muito sentido. Porque eu notei, nos dias do meu home office, eu gosto muito de café, tô suspeito. Mas eu tomo 2 cafés por dia. Porque eu não tomo pouco café. Eu não tomo aquela dosinha, me respeita, né? Eu tomo 2 dessa, brincando. Aí eu tô lá. Aí eu teve um dia que eu falei, mãe, eu acho que eu vou parar, eu vou trocar o café. Ela olhou pra minha cara assim, como assim você vai trocar o café, rapaz? O café já tá caro, você tá ficando louco? Eu falei, vou trocar o café. Ponto final. Troquei. Eu troquei. Antes eu fazia o café sempre coado. Eu troquei por aquele solúvel. Aí eu comecei a tomar na mesma proporção. Primeiro que eu economizei mais. Segundo que eu tinha menos preguiça de fazer. Porque você vai lá e esquenta a água rapidinho, tá pronto. Lindo. Você toma menos também. Tomo menos. Porque ele também tem menos cafeína. E eu tava quase com a arritmia cardíaca de tanto café. A cardiologista me xingou, que é uma amiga minha, por sinal. Beijo. Ela me xingou lindamente. Ela só faltou passar em casa pra me bater. Mas tá tudo certo. Aí eu fui notando. E nos dias que eu não estou em casa, eu não tomo tanto café assim. Porque em casa, eu criei uma rotina que eu não sou de tanto comer besteiras. Mas você sempre vai me ver tomando água, você vai me ver tomando chá, você vai me ver tomando... Eu sempre vou estar com um copo cheio, pode ter certeza. Com alguma coisa vai ter. E se acabar, eu vou levantar e pegar. É normal da minha rotina. E quando eu tô... É um hábito. É um hábito. Mas isso que é só que acontece, esqueci de comer. Aí você tem que se organizar nas refeições. E eu fui notando essa diferença quando eu tô em casa e fora dela. E o engraçado, eu me sinto confortável nas 2 posições. E até em questão de dinheiro, eu economizei muito nisso. Porque eu falei, gente, agora eu consigo conciliar, entender os motivos de tudo que eu faço e de todos os gastos que eu tenho. Não que sejam tão altos também. Mas, assim, eu consegui entender no meu planejamento financeiro que eu tenho como organizar tudo. Que nem tem uma frase que eu vi, foi até num programa. Eu falei, nada se perde, tudo se realoca. Uhum. Então, assim, eu tenho como organizar as minhas coisas de acordo com os meus dias. E de acordo com os momentos que eu tô vivendo naquele presente. E os sentimentos que eu tenho. Tem vezes eu falo assim, eu não vou... Hoje eu não... minha mãe fala, vai pedir uma pizza? Eu falo, não quero pizza não, mãe. Não tô com vontade de pizza. Vamos fazer um lanche? Ela, o lanche é mais barato. Eu falei, eu sei. Mas não é nem questão de dinheiro. É questão do sentimento que eu tô. Então. E às vezes as pessoas esquecem e meio que negligenciam esses sentimentos naqueles momentos. Tem vezes você fica naquela rotina, aí eu vou pedir a pizza toda sexta-feira. Aí eu vou pedir a pizza, é isso. Mas, gente, por que você não pega esse dia da pizza? Faz um lanche, faz um jantarzinho diferente, faz uma coisinha. E eu fui notando isso em mim. Não, tanto que aí meu noivo me chama de Jacan. eu cozinho muito bem, mas eu gosto, mas a regra é padrão de casa. Eu só cozinho pra amigos e familiares. Ponto, não é pra fora. Entendi. Porque eu gosto de cozinhar, e se for pra mim, eu acabo comprando, que eu tenho preguiça. Minha preguiça vence. Mas, o sentimento que eu tenho de cozinhar, mesmo quando a pessoa fala, não, eu fiz, eu gosto disso. É que tem um afeto, né? Tem. A comida tem essa questão do E afeto. é o que eu falo, tem gente que você se priva de conhecer alguma coisa nova, às vezes, por dinheiro, mas tem vezes que você fala assim, eu te garanto que às vezes você pode ir uma vez por ano. Você vai sair de lá sorridente, você vai lembrar um ano inteiro. Mas aí, de novo, é aquela questão do planejamento, As pessoas têm que se planejar. Sim, tem. Eu acho que como. E essa dica que você deu pra mim foi 10 de 10, de anotar os sentimentos, gente, eu adorei. Você tem que anotar, porque aí você começa a perceber exatamente isso, o que te move. Então, você vê que a sensação de que muitas pessoas têm de trocar de celular ou de comprar alguma coisa parcelado, até vem muito desse lugar de conquista. E, gente, isso é lindo, tem que ser celebrado. Mas será que era o momento?
É. Então, às vezes, você antecipa algumas coisas e se endivida em prol de um sentimento. Então, quando você aprende... Então, você veja, é um exercício muito profundo de autorreflexão. Sim. Né? Então, você lidar com essas emoções, às vezes, dói. Porque a pessoa ela não quer lidar com o que move ela a gastar alguma coisa. E é emocional. Você entende porque as coisas estão relacionadas? Sim. Então, quando você já começa a entender o seu modus operandi ali, você começa a falar, não, peraí, eu acho que eu consigo esperar um pouquinho mais para comprar isso. Porque tem um prazinho melhor, Isso. uma Eu condição. tô com o celular, ele tá bom ainda, mas eu vou me dar de presente de Natal. Aí dá para esperar até dezembro. Justo. Né? Então, assim, existem coisas que você precisa, assim, conter um pouco a sua ansiedade, não colocar os pés na frente dos bois, né, que fala, né? E realmente falar, não, calma, o mundo não vai acabar amanhã, pelo menos a gente não sabe ainda disso. O meteoro não veio ainda, gente, ainda calma. não chegou, calma. Vamos agir com calma e começar com coisinhas pequenas, que você falou do café ou na questão do chocolate. A mudança de hábito, ela tem que ser pequenininha, mas constante. Sim. Eu acho que isso é o principal. E olhar o que você está ali descontando no seu lado financeiro que tem a ver com o seu lado emocional. Porque tem vezes, eu tô gastando horrores porque eu acho porque eu mereço. Tá, mas você merece, filho. Ninguém tá falando que você não merece as coisas que você quer, tá? Tudo bem. Mas vamos lá, tem vezes que você fala assim, eu vou gastar 10 mil no telefone. Ela gasta 10 mil no telefone? Não dá, né? Pelo amor de Deus. E o mais engraçado que eu vejo, parece que é até cômico. A pessoa que vai gastar 10 mil no telefone é a pessoa que mal paga as contas, ganha 2 mil por mês. Eu já ouvi muitas pessoas que têm carro na garagem e não tem gasolina para pôr o carro na garagem. Mas status é uma coisa que mexe muito. Sim. Porque o ser humano, ele tem essa questão do pertencimento social. Todos nós queremos pertencer a algum grupo. E acho que também por se comparar tanto com redes sociais. Isso. Então, a comparação é por causa do pertencimento. Gente, eu acho isso assim, na opinião particular, eu acho besteira. Mas não é, Sidney. A maioria das pessoas, elas olham a rede social como uma grande vitrine. Infelizmente, é uma questão comportamental que está despontando agora e que precisa cada um olhar do seu ponto de vista. Mas, no final das contas, você vê que as pessoas estão nas redes sociais, consumindo as redes sociais como um mundo perfeito. Só que, no final, elas estão tristes. Às vezes, até as pessoas que postam algumas coisas lá estão tristes. Né, estão chateadas. Isso é verdade. Né? Então, assim, é uma vitrine, a gente não sabe o que está acontecendo. Só que quem consome e acha que aquilo é uma realidade, se compara com base em uma ilusão. Isso Então, é muito... Às vezes chega a ser triste de ver. Você pode ver que ninguém na rede social fala, olha, eu tô com problema financeiro, viu? Vem alguém aqui me ajudar aqui, que eu preciso fazer um negócio. Ninguém fala isso. Não, ninguém posta e fala assim, eu preciso de dinheiro. Eu já fiz isso. Teve um tempo que a gente não tava abonado mesmo. Eu postei nas redes sociais, eu precisava comprar um remédio pros meus gatos, que aquela divindade tomou chuva e o gato me volta com um ouvido... Questão no ouvido. Que eu quis folar o gato. Aí eu falei, gente, eu não tava com dinheiro. Eu postei, literalmente, nas minhas redes sociais. Eu falei, gente, vou vender. Eu tava vendendo, acho que tinha uns CDs lá em casa, que eu tinha em casa antigo, de alguns álbuns lá. Falei, vou vender pra comprar o remédio do gato. Todos os meus amigos compram assim... E tá tudo bem. Sabe por que as pessoas se conectam? Assim, gente, ninguém vive um mundo perfeito. Não é o fantástico mundo de Bob, gente. Não é. Você quer um livro, você quer criar uma coisa muito fantasiosa, o GTP cria agora, então você se vira. Não dá, porque assim, no final das contas é isso. Quando você mostra sua vulnerabilidade, de alguma forma as pessoas se conectam porque vê que aquilo é real. Não, e as pessoas sabem. Porque sabe que passa por aquilo. Acontece, todo mundo pode passar por um momento. Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, gente, dinheiro é bom, mas ele também não precisa ser tudo. Ele é um meio. Ele é um meio. Pra realizar as coisas. Mas ele não é o seu tudo. É isso mesmo. Isso, eu levo pra tudo. Eu preciso de dinheiro? Preciso. Mas assim, vamos lá. Tem como resolver de outras formas? Tem alguns acessos. Teve gente que achou que eu gastei uma fortuna quando eu falei que eu fiz um curso na Espanha. Foi 0,800, gente. Eu fiz questão de falar. Paguei? Não paguei. Foi um presente que foi dado gratuitamente pro Brasil, pelo Santander na época. Eu falei, gente, foi de graça. É só buscar informação, gente. Tá aí. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, elas se esquecem. Elas acham que só podem resolver as coisas com dinheiro. Eu diria ainda mais. Eu não sei se cabe aqui, mas eu vou falar mesmo assim. Eu acho que quando você constrói as suas bases emocionais e estão fortalecidas, além das emocionais, mas também você ter a sua base espiritual fortalecida, e aí
espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, tá? É você acreditar, você ter a fé de que você... Nem que você acredite em você. Eu não tô falando de religião, entende? É você acreditar no seu potencial. Quando isso está bem fortalecido, qualquer dificuldade que você enfrente, ela vai ser mais sutil. Não quer dizer que não vai ser desafiador. Vai ser sim. Porque você precisa passar por aquele momento, você tem que aprender alguma coisa, não sei. A história de vida é de cada um. Mas você ter isso fortalecido, você sabe que, olha, eu preciso realmente avançar nesse degrau aqui, mas estou fortalecido comigo mesmo. Sim. Tenho uma crença forte de que eu consigo, eu sou capaz, e aí você consegue seguir adiante. Então, quando você é muito raso, né? E você não tem, assim, ou uma base familiar, você entende? Base familiar, base de amigos, base sua, estrutura, individual, né? a sua estrutura, você não tá menos suscetível a cair nessas ilusões que as situações trazem pra você, sabe? Sim. Eu tenho uma frase que eu uso muito que é... Tem gente que fala assim, eu vivo na escassez e na abundância. Eu tô sempre em busca da abundância. Ah, mas a abundância você considera abundância de dinheiro? Eu falei, não, gente, abundância pode ser tudo. Pra tudo. Dinheiro, pode ser de amigos, pode ser de felicidade, pode ser de relacionamento, momentos, amor, de tudo. de tudo. Tem vezes a minha abundância pode ser assim, hoje eu tô participando de um encontro que vai me trazer conexões incríveis, que eu vou aprender coisas incríveis. Isso é uma abundância. Exatamente. A minha abundância tem vezes pode ser, eu quero fazer um jantar, eu vi um prato na TV que eu falei, nossa, E eu vou fazer. Vai, isso é abundância. E tá abundante, gente. E eu acho que agradecer, né? A Sim. gente tem que agradecer por poder viver esses momentos, porque a nossa vida, uma coisa que a gente sabe é que ela é limitada. Exatamente. Né? Então, vamos viver. Então, tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que gera num ponto em comum, que é o seguinte, não fica refém das situações, né? Só você é capaz de buscar as suas transformações e fazer alguma coisa diferente. Né? Aí muitas pessoas acham que a culpa é do dinheiro e tal. Pode ser também, mas... Pode ser só um grão no meio do deserto. Provoque suas mudanças. As pessoas às vezes querem... Tem uma frase que eu ouvi, ela era de um desenho, de um anime, mas quando eu vi, doeu em mim. Que era uma frase, assim, ela dói e ao mesmo tempo é forte. Por exemplo, não tenha vergonha de ser fraco, mas tenha vergonha de querer continuar. Então, assim, se você tem alguma coisa, você fala assim, não, hoje não tá dando, tá tudo bem, tá tudo certo. Respeita seus limites, né? Se respeite, tá tudo bem. Mas aí você vai assim, mas você vai querer continuar assim? Não. Então, o que você precisa pra se fortalecer? Isso. E é uma frase que eu uso pra muita coisa, comigo, principalmente. Eu falo assim, nossa, eu não sei, gente, eu não faço a mínima ideia. Tá, vamos sentar ali, resolver, pesquisar o que eu posso melhorar e onde eu posso melhorar pra conseguir o que eu quero. E tá tudo bem. Aí assim eu fui crescendo. Foi assim que eu fui aprendendo tanta coisa. Eu penso parecido com você, só com um viés diferente, que é o seguinte, o que eu tô precisando aprender com isso? Se apareceu pra mim nesse momento, respira, sabe? Sai do modo vitimismo, porque a gente é reclamão, por natureza. Sai desse modo um pouquinho, você pode até reclamar, mas para, respira. E agora, o que eu faço com isso? O que eu preciso aprender para sair dessa situação? Aquela caraquinha, né? Eu reclamo, mas eu resolvo, né? Então. Porque se você também ficar reclamando, mas fulano é assim, mas fulano é assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você tá só no seu viés de confirmação ali, se apoiando em pessoas que têm o mesmo pensamento que você, mas você não tá evoluindo. No fim, você não resolveu nada, você só reclamou. É isso. E tá tudo bem. Legal. Elaine, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, a sua vida comigo. Essa conversa foi maravilhosa. Adorei também. Obrigada, Sidney. Espero que tenhamos mais novas conversas em breve. Você viu que o assunto ele rende, né? É que a gente tem tempo, porque senão, que depois a gente vai compartilhar isso com as pessoas. Acho que as pessoas têm muito a aprender. Eu acho que dinheiro e emoções lidam muito lado a lado, dão as mãozinhas e vão, porque as pessoas não se cuidam muitas vezes. E esquecem que emoções envolvem dinheiro em alguns escritórios. E dinheiro também envolve emoções. Exato. E as pessoas esquecem que um é um, outro é outro. E não é assim, gente. Tudo junto e misturado. É tudo misturado no balaio. Bate no liquidificador e coa. E vai. E tá tudo bem. Muito obrigado mais uma vez. Espero recebê-lo em breve aqui novamente para conversarmos mais desses assuntos que são excepcionais. Agradeço. E acredito que muita gente que vai ver o vídeo, vai ver no Spotify também, vai adorar. Tá bom.
Muito obrigado, viu? Eu agradeço também, foi um bate-papo maravilhoso, eu espero ter contribuído aí, foi muito legal a nossa conversa. Que bom. E quem sabe virão próximos aí pra gente discutir outros assuntos, e eu só agradeço. Já tô até ansioso. Obrigada. Obrigado você. Gente, muito obrigado por assistirem esse episódio. Acompanhe a Elaine, ela traz um conhecimento muito rico, muito pertinente a mim e a todos que forem acompanhar. Porque eu garanto, todo mundo já teve um BOzinho com dinheiro, ou achou que não, mas era. Ou, eu não dormi à noite, você não dormiu por quê? Porque tinha uma conta pra pagar. Ou não sei o quê, eu não consegui fazer tal coisa. Mentira, gente. Sempre tem como resolver. Você pode reclamar? Pode até reclamar sim, mas resolve. Não segue fazendo a mesma coisa, sempre tem como evoluir. E hoje essa conversa foi exatamente isso. O dinheiro, ele é só um meio. Então você tem como conquistar mais para conseguir e organizar as suas emoções. Um grande beijo, um abraço, até mais. Feito!